Noite vou ministrar sobre a libertação do pecado. Tem alguns versos na Bíblia aqui que vão, testificar do que a gente precisa fazer para se libertar do pecado. Lógico que enquanto a gente estiver nessa terra, não de maneira definitiva, mas que a gente possa a cada dia estar se apegando com Deus e viver conforme a palavra dele, que certamente isso vai fazer que a gente se liberte cada dia mais do pecado, até a volta de Jesus, quando vai ser a nossa libertação final, tá? Então vamos ali para Salmos 1. Vamos ler Salmos 1 para a gente entender algumas coisas. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então veja bem, se a gente for analisar Salmos 1, a gente percebe que a ação, a movimento, desde o versículo 1, que diz assim: bem-aventurado, Ashrei, no hebraico, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São todos verbos, andar, parar e sentar. Ou seja, o homem aventurado, segundo a palavra de Deus, ele não vai pelo caminho mau, ele não vai pelo caminho mau. Então, quando a pessoa está em Cristo, está com Deus, ela evita certas atitudes que ela teria se ela não estivesse. Como, por exemplo, mesas de jogos de azar. Você não pode chegar lá com o propósito de alimentar a sua carne, um vício teu, e falar assim: não, eu sentei aqui, eu sei que todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui é errado, todo mundo está pela ganância do dinheiro. De repente, dessas mesas até muitas vezes são ilegais, pela lei civil brasileira. E aí vai, senta lá e fala: não, mas veja bem, eu sou bem-aventurado, não é por causa disso que eu vou ser mal-aventurado. Mas, na verdade, Salmos 1 diz ao contrário. Bem-aventurado é aquele que não faz isso e nem aquilo. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Aqui são todos os mandamentos do não fazer, porque a vida do cristão verdadeiro, ela é sempre pautada pelo o que fazer, fazer o bem conforme a Bíblia, e o que não fazer, deixar de fazer o mal conforme a Bíblia. E aqui no versículo 1 ele está falando o que não fazer para ser bem-aventurado. E aí no versículo 2 diz assim: antes dele não fazer essas coisas, tem o seu prazer na lei do Senhor, na Torá do Senhor. Os 5 primeiros livros da Bíblia e, consequentemente, podemos dizer todos os livros da Bíblia. Tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, na sua Torá, na sua instrução, ele medita de dia e de noite. Ou seja, ele medita o dia todo. De dia, ao acordar, ele já está meditando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas suas leis, nos seus decretos, nos seus juízos. E ao dormir, da mesma forma, ele está
pensando nessas mesmas coisas, para que ele se envolva das coisas de Deus e possa praticar o que é bom segundo a palavra de Deus e deixar de praticar o que é mal segundo a palavra de Deus. A libertação do pecado está vinculada a seguir a palavra de Deus da forma como ela está escrita. Pois lá em 1 João 3,4 vai dizer que pecado é transgressão da lei. A iniquidade, o pecado, é transgressão da lei. Qual lei? A lei bíblica, a Torá. Sobretudo, né, no que eles têm dos 5 primeiros livros de Moisés, onde ali tem para tudo, tem não ponha pedra de tropeço na frente do cego, cuide das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Tem uma série de coisas lá que são aplicáveis. E aquilo que não é aplicável, como por exemplo andar com uma pá e fazer um buraco para enterrar as suas fezes, traz uma lição para a gente que é aplicável. O mandamento se torna eterno porque o princípio dele é eterno. Então que a gente não faça suas necessidades no meio da sala, e sim num banheiro onde ele vai ter o mesmo princípio da pá que escava e joga a terra por cima das necessidades. Então, antes de não fazer tal coisa, o homem precisa estar meditando na lei de Deus de dia e de noite, para se libertar do pecado. Lá em Salmo 119, dando sequência, Salmo 119, né, que é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, de 1 a 3, diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Né? De novo, que andam, que agem, não só ficam parados. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade ou o pecado, mas andam nos seus caminhos. Ou seja, o homem reto segundo Deus anda na lei de Deus e guarda os testemunhos de Deus e busca essa perfeição, porque a perfeição está em não transgredir a lei. Se você não transgride a lei, você não peca. E se você não peca, você vai aperfeiçoando a vontade de Deus para a sua vida, que é de que você siga os caminhos dele de todo o coração. Lá em Deuteronômio 6 vai dizer: de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente, com tudo que você tem. Então, e não praticando o pecado, porque está praticando a lei, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Nada mais que isso. Tá? E aí continua, como por exemplo em Provérbios 3, do 1 ao 5. Provérbios 3, do 1 ao 5. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então isso aqui é o seguinte: ninguém pode fazer para conseguir o amor de Deus, porque não é isso que ele está falando, mas porque Deus já nos ama, nós retribuímos esse amor como? Seguindo as coisas de Deus, conforme o quê? Conforme a Bíblia, conforme toda a Bíblia, não fazendo acepção de pessoas, não fazendo acepção de versos bíblicos, de livros, de capítulos, mas praticando na sua integralidade. E é lógico que hora ou outra a gente vai cair, mas a gente não pode estar pelos nossos erros. O que isso quer dizer? A gente não pode, eu vou pecar mesmo, então já que eu vou pecar, eu vou adiantar o processo do meu pecado. Você
maquina o mal, você planeja o mal. E você planejando o mal, você, essa intenção, né, o intento, que é o que? É aquilo que você vai fazer planejado antes. Isso vai levar você à sua ruína. Porque o que é a ruína do homem? É deixar de meditar na lei do Senhor dia e noite, ou seja, o dia todo, para pensar no que o versículo 5 de Provérbios 3 fala, de estribar no teu próprio entendimento, que é o homem joga as coisas de Deus para fora da sua cabeça e bota ou mantém o que ele tem por si só, que é o entendimento próprio do homem. E nesse entendimento próprio, ele vai naturalmente cair, ele vai naturalmente seguir o conselho do ímpio, estar com o escarnecedor, estar com o iníquo. É nisso. À frente. Já em Provérbios 4, a gente vai ler o versículo 2, depois do 14 ao 18. Provérbios 4, 2. Diz assim: Pois dou-vos boa doutrina, não deixais a minha lei, não deixais a minha Torá. A boa doutrina é a mesma doutrina que Jesus falou. Doutrina do Pai. A doutrina que dou, vai falar em João lá, falar em João 4, 5, 10, 14, 15. A doutrina que vos dou não é minha, antes é do Pai. E eu vi o que o Pai fez e eu faço o que o Pai faz. Segui de mim, que vi e faço, reproduzo o que meu Pai faz de maneira perfeita. Quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Essa é a boa doutrina. 14 em diante, até o 18. Não entres pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, passe longe. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O mais claro do dia, o mais escuro da noite é quase ao clarear, e o mais claro do dia é essa aurora até o mais claro, que é o meio-dia. Então, o escritor de Provérbios, ele está querendo dizer o seguinte: não largue as coisas de Deus, a lei de Deus, a palavra dele, pois ao largar, você vai fazer o quê? Comer o pão da iniquidade ou da impiedade e beber o vinho da violência. Você vai estar de novo fazendo como o Provérbios 3, 5 vai falar, que é confiando no seu próprio entendimento. Isso não pode ser assim. Vamos lá para Isaías agora. Isaías 6, do 1 ao 7. Olha só. Isaías 6, do 1 ao 7. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías falando. E o séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com uma espada. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Tirou uma brasa viva do altar de Deus. E com essa brasa viva, com a palavra viva, limpou e expiou os pecados de Isaías e o preparou para o seu ministério, para tudo que ele tinha feito. Essa brasa viva, que é a palavra de Deus, pode ser encontrada também em João 1, do 1 ao 5. João 1, do 1 ao 5. João 1, do 1 ao 5. Diz assim: no princípio era o verbo, ou o logos, ou a palavra. No grego vai dizer o logos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio, o verbo, a palavra, o logos, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então essa mesma brasa viva tirada do altar de Deus, que purificou a boca de Isaías, é a palavra, é o logos, é o verbo que estava com Deus desde o princípio, e ele era Deus. Porque Jesus, o Espírito Santo e o Pai são um só. Deus, Yahweh, o Deus de Israel. Jesus é a manifestação viva, a manifestação visível, audível, palpável, que veio a essa terra para cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Ele, da alta da sua plenitude, a destra do Pai, não só a destra, como a destra do Pai. Em vários versos a gente vai encontrar em Salmos que fala da destra do Pai, que a destra do Pai, ela é personificada, e nós cremos e entendemos que Jesus é a destra do Pai e está à destra do Pai, no lugar de honra. Então ele veio, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou por nós, e diz que em breve voltará. Quando a gente vai lá para João 14, tem um versículo muito conhecido de todos no meio cristão, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o servo perfeito, o modelo, que é o nosso espelho perfeito. Por isso que quando os discípulos estavam falando assim, discutindo entre eles, e um deles, que se eu não me engano foi Tomé, falou assim: então mostre-nos o Pai. Ele falou: você não está vendo? Vocês já andam comigo há tanto tempo e não estão percebendo? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu reproduzo as coisas do Pai. Então quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai ninguém viu, mas a mim, toquem, ouçam, falem, e eu vos ouço. Eu abro a porta que vocês querem que abra. Se bate e eu escuto e abro. Entre e sei comigo e eu contigo. Agora a gente vai ler Romanos. Preste atenção, que coisa louca. Romanos 8, muito famoso também esse capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 8, do 1 ao 10. Romanos 8, do 1 ao 10. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela minha carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, porque os que andam na carne inclinam-se às coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, aqui Paulo faz um enredo muito complexo e que muitos, como Pedro vai falar depois, muitos não entendendo o que Paulo escreveu, interpretam ao seu bel prazer e nisso mesmo caem, tropeçam e se arruinam. Deus revelou uma coisa muito interessante há mais de um ano atrás sobre o capítulo 8 de Romanos, em especial no versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se você ler a carta de Romanos, você vai perceber, né, inteira, que Paulo está falando aos Romanos de duas fases da lei. Uma é o cumprimento da Torá, o cumprimento da palavra de Deus, da lei de Deus, dos escritos de Moisés, né, e a Bíblia toda que existia naquela época, o dito chamado Antigo Testamento, né, as primeiras escrituras. Ele diz que o cumprimento é o Espírito de vida, é a lei da vida. E aí Tiago vai falar a lei áurea, o outro vai falar a lei santa, em Salmos vai falar a lei perfeita. É a mesma lei, é a lei de Deus. E essa lei de Deus, ela livra do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a transgressão da própria lei. Porque ele diz em Romanos ainda: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, a paga do pecado. O trabalhador trabalha o mês inteiro em torno do quê? Para quê? Por um salário. O soldado por um soldo, por uma remuneração no fim do mês ou do fim da quinzena. O pecado traz um salário, uma recompensa. E qual é a recompensa? A morte. A morte, tanto segundo a lei, quando havia uma transgressão no meio do povo de Israel, que era uma transgressão grave, como por exemplo um adultério, era julgado, segundo as testemunhas, com o tribunal. Não era uma coisa assim, mata e joga pedra, todo mundo joga pedra e morreu a pessoa. Não, era julgado, segundo os anciões, na porta da cidade, que era o lugar mais usual de julgamento, como um tribunal. Trazidas testemunhas, trazidas, né, as provas, era julgado, e se condenado, era condenado a alguns tipos de pecado, a morte por apedrejamento, mais comumente. E esse é o salário do pecado. Porém, hoje, se nós mentirmos, se nós adulterarmos, nós não seremos julgados segundo a lei dos homens, por exemplo, no Brasil, como um crime de morte, né? Com pena de morte, porque não existe pena de morte no Brasil. Agora, segundo a lei de Deus, há pena de morte, e essa pena está em vigência. Se não é a morte instantânea, ou a do julgamento por apedrejamento, é a morte espiritual, que a pessoa em vida já não tem mais sentido de viver, já não tem mais prazer de viver, porque está morta espiritualmente. Nada faz sentido.
levantar, dormir, comer, trabalhar, sair, viajar, nada faz sentido, porque a pessoa já está morta em vida. E essa morte é espiritual e é trazida pelo quê? Pela lei do pecado da morte, que é a transgressão da lei. Agora, o que Deus me deliberou é o seguinte, que a lei do Espírito de vida, que é o cumprimento da lei, em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Se você pegar a palavra em português, no original do grego é en, que quer dizer dentro. Então a lei de Deus, que são os escritos, né, sobretudo de Moisés e os posteriores, né, o dito Antigo Testamento, em Cristo, ou seja, dentro de Cristo, é que livra você do pecado e da morte, que é a própria transgressão da lei. É um pouco complexo, mas é assim, a lógica. Jesus, sem a Bíblia, aquele Jesus abolidor, Jesus veio para abolir o Antigo Testamento e criar um Novo Testamento. Esse é um Jesus falso. Se você diz que ama Jesus e vai contra a palavra, o próprio Jesus confessou e viveu, você está vivendo em pecado. Sendo inconsciente ou não, é pecado. Mas se é inconsciente, a consequência não vai vir sobre você. Mas quando você souber, ela vai. E quando você souber e quiser se arrepender, você vai ter que se arrepender até do que você não fez sem saber. Porque existia um sacrifício na época, né, dos profetas, que era o sacrifício, né, que o povo cometia, o indivíduo cometia, mesmo sem saber que era pecado. Tá? Então, Jesus sem a lei é uma fraude. E a lei sem Jesus é legalismo. Porque o que livra a gente do pecado é a lei do Espírito de vida em Cristo. Ou seja, a lei dentro de Jesus. Jesus elevou, alguns vão falar que Jesus aboliu, Jesus tornou mais fácil a lei. Talvez eles não tenham lido Mateus de 5 a 7, capítulos de 5 a 7, que é o Sermão do Monte, aonde Jesus diz, ele tornou mais, ele trouxe para o interior e deixou muitas coisas mais difíceis. O dito pecado do adultério era a prática do adultério literal. Jesus falou, ainda se você olhar uma mulher com mácula no seu coração, com luxúria, com desejo, você vai estar adulterando. Então ele internalizou os mandamentos de maneira que deixaram eles mais elevados, mais difíceis. Mas ele diz ao mesmo tempo, em Mateus, não se preocupe, porque o meu fardo é leve. Ou seja, ele vai dar pressupostos, ele vai dar força para você vencer todas as barreiras, ele vai dar força para fazer você galgar as montanhas e ultrapassar essas dificuldades. Nele, segundo toda a palavra que ele seguiu e que ele elevou. Por fim, a gente vai ler 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso vai estar encontrado lá em Levíticos 20, versículo 7. É a santificação por Cristo. Sede santos. E o que é a santificação? Se não cumprir as coisas de Deus em Cristo, segundo Cristo, conforme toda a palavra de Deus. Essa é a santificação. Mas vai te tirar do pecado, vai te libertar do pecado. E libertando do pecado, você passa a ser santo. Mas a santidade, a santificação, é segundo a segundo. Não é uma vez santo, sempre santo. E nem uma vez pecador, sempre pecador. Lá em Ezequiel, vai dizer, se eu não me engano, é 13, Ezequiel 13, mas não tenho certeza. Vai dizer que 33, se eu não me engano, melhor dizendo, que
aquele que é pecador e se mantém no seu caminho, o sangue dele vai ser sobre a cabeça dele. Mas aquele que deixa de ser pecador, ele se torna justo. E o justo já não é está sobre a evidência e a consequência da morte. Ele vai falar daquele que, né, do vigia, né, que está no alto, quando vê o inimigo e não toca a trombeta de aviso. Mas é bem isso que Pedro fala também. A santificação, sede santos como Deus é santo. E a gente só pode ser santo conforme a palavra dele. Caso contrário, toda a doutrina é vã, tudo é vã. Porque nele vivemos, somos, pertencemos, é para ele, por ele, para ele, através dele, no amor dele, conforme toda a palavra dele, com fé nele. E assim, o que falta cumprir com a volta dele, que ansiamos, mesmo que está difícil aqui nessa terra, mesmo que a gente passe por lutas, ele diz, "Tende de bom ânimo, eu venci o mundo." E para tudo ter uma palavra de conforto na Bíblia, uma palavra de encorajamento. E mesmo que a gente esteja fraco na fé, a gente deve orar, jejuar, ajoelhar, nos humilharmos, pedirmos perdão pelos nossos pecados e queremos a absoluta santidade que está escrita aqui, que veio de Deus para nós. E nisso a gente crê e sempre está pregando. No nome de Jesus. Amém.